Olá, queridos ouvintes do Fé em Letras. Bem-vindos a mais um mergulho profundo, dessa vez em um terreno que, vez ou outra, todos nós cristãos nos vemos. Aquele momento em que os caminhos de Deus parecem não fazer muito sentido. E para nos guiar nessa reflexão, vamos nos aprofundar no livro When God's Ways Make No Sense, do Dr. Larry Crabb. É verdade. Quem nunca se deparou com uma situação difícil, uma perda, uma dor, e se perguntou, cadê Deus nessa história? Exatamente. E essa obra, gente, é um bálsamo para a alma. Olha só quem recomenda a leitura. James Houston, Steve Brown, Mark McMean. Pessoas que respiram teologia, que vivem a fé no dia a dia e que também se pegam às voltas com essa questão universal do sofrimento. Esqueça! Curtam o episódio, sigam o canal, ativem as notificações, compartilhem com a galera e deixem aqui nos comentários sugestões de livros para os próximos. Assim, o Fé em Letras continua crescendo e levando essa conversa para mais e mais pessoas. Maravilha. E já deixo aqui o meu convite para você, ouvinte, se preparar para uma jornada de autoconhecimento e fé. Crabb nos conduz por um caminho de reflexão profunda, nos desafiando a repensar a forma como entendemos os desígnios de Deus. Preparados para a imersão. Então vamos lá. Crabb coloca na mesa 3 perguntas que martelam na nossa mente quando a vida dá uma reviravolta. Por que o sofrimento insiste em fazer parte da vida cristã? Por que a falha, o erro, parecem ser nossos companheiros de viagem nessa caminhada de fé? E a cereja do bolo. O que é, afinal, essa boa nova de Deus sobre uma vida abundante em meio a tantas provações e tristezas? Questões complexas que nos tiram o sono, não é? E diante delas, o autor nos apresenta 3 reações, 3 respostas, digamos. Resistimos e fugimos, como Jonas, distorcemos e negamos a realidade, como Saulo antes de se tornar Paulo, ou, finalmente, tremendo, nos agarramos à confiança em Deus, como o profeta Abacuque. Começando pela saga de Jonas. Me explica uma coisa. O que a gente pode aprender com esse profeta que, vamos combinar, não estava muito afim de atender ao chamado de Deus? A história todo mundo já conhece, mas Crabb nos desafia a vê-la sob uma nova perspectiva. Jonas tentou fugir e se escondeu dentro de um peixe gigante. Mas, para Crabb, a questão vai além da desobediência. O problema de Jonas era a visão limitada que ele tinha da natureza de Deus. Ele se apegou à ideia de um Deus que só abençoava e esquecia da grandeza do amor divino que se estende a todos, inclusive aos inimigos. E como isso se conecta com a gente? Essa tendência de criar um evangelho de Araque, um Deus que só faz o que a gente quer, está presente em cada um de nós. Quantas vezes resistimos, reclamamos, questionamos quando Deus não age como esperamos? Esquecemos que os planos dele são muito maiores que os nossos. Faz todo sentido. Criamos expectativas, idealizamos um Deus que se encaixa nos nossos desejos, e aí quando a realidade bate na porta, a decepção é inevitável. É como aquela vez que eu orei por uma vaga no estacionamento bem na porta do mercado e me frustrei por ter que andar um quarteirão. Será que eu estava esperando um milagre para não precisar dar uns passinhos a mais? É bem por aí, e Crabb nos alerta sobre esse perigo. Nossas experiências, a cultura que nos cerca, até nosso jeito de ser, tudo isso influencia a nossa visão de Deus. Sem perceber, mudamos a mensagem dele de acordo com a nossa vontade e perdemos a oportunidade de experimentar a verdadeira graça que se manifesta de formas que nem imaginamos. Nossa, que poder de síntese. Agora, partindo para a história de Abacuque, o que te chama a atenção na postura dele diante do mistério divino? O Abacuque é aquele amigo que não tem medo de fazer as perguntas difíceis. Imagina só. Deus revela que usará os babilônios, um povo conhecido pela crueldade, para punir Judá, o próprio povo de Deus. Diante disso, Abacuque poderia ter reagido como Jonas, fugindo, ou como Saulo, distorcendo a mensagem para se consolar. Mas ele escolhe o caminho da sinceridade. Questiona Deus, coloca para fora sua angústia, mas ao mesmo tempo reconhece a soberania divina e se curva, mesmo sem entender tudo. Que exemplo inspirador. Ele treme diante do mistério, mas não perde a fé. E que lição poderosa a gente tira das palavras finais de Abacuque. Mesmo com medo, com o coração apertado, ele declara sua fé na provisão e na força de Deus. É a imagem da confiança inquieta, essa fé que reconhece a grandeza de Deus, mas não tem medo de expor suas dúvidas, suas inquietações, e essa postura nos leva a outro ponto crucial. O conceito do Deus de mãos livres. Essa ideia de que, às vezes, Deus parece se afastar, permitindo que as dificuldades nos atinjam em cheio. Sim, e confesso que essa ideia mexe comigo. É difícil conciliar com a imagem de um Deus que está no controle de tudo, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. É compreensível essa inquietação, mas Crabb nos convida a enxergar essa aparente ausência não como abandono, mas como um convite para crescermos, amadurecermos na fé. É nesse espaço, nesse silêncio, que Deus nos chama para um relacionamento mais profundo, onde a confiança é testada e fortalecida. É como se Ele estivesse nos dando a oportunidade de exercitar nossa fé, de desenvolver resiliência, de aprender a lidar com as adversidades e, nesse processo, nos aproximarmos ainda mais dele. Exatamente. E é justamente nesse ponto que muitos de nós tropeçamos na ânsia por uma vida perfeita, livre de problemas, como se a fé fosse um passe livre para um mar de rosas. E essa busca por uma vida sem
sem percalços, essa fé cor-de-rosa, acaba nos levando para longe da verdadeira essência do evangelho, não? Crabb é categórico ao afirmar que essa busca por uma vida sem desafios é uma ilusão. Ele fala sobre o anseio inconsolável, essa busca por Deus que nunca se esgota nesta vida. E muitas vezes trocamos essa busca profunda por uma fé superficial, baseada em bênçãos e milagres, ignorando o chamado para um relacionamento real com o Criador. E aí, meu amigo, a frustração é inevitável. Mas calma, o livro não nos deixa ver navios. Ele nos apresenta exemplos de gigantes da fé que viveram essa confiança inquieta, se agarrando em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Que tal explorarmos essas histórias inspiradoras na segunda parte da nossa conversa? Com certeza. Preparem-se para conhecer a jornada de Abraão, Moisés, Ana, Esther, Jeremias, Paulo. Homens e mulheres que nos mostram que a fé genuína não é a ausência de dúvidas ou dificuldades, mas a capacidade de confiar em Deus, mesmo quando seus caminhos nos desafiam e nos levam para além da nossa compreensão. Fiquem ligados! Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho em When God's Ways Make No Sense, do Dr. Larry Crabb. Na primeira parte, exploramos as perguntas que nos inquietam, a importância de ter uma confiança inquieta e esse conceito intrigante do Deus bons livres. Agora, vamos tentar aprofundar em exemplos concretos, histórias de vida que nos ajudam a entender melhor essa jornada de fé. Perfeito. Lembrando que na primeira parte mergulhamos nas histórias de Jonas e Abacuque, figuras que representam diferentes respostas, aos desafios da fé. Que tal a gente trazer para o centro da conversa na trajetória de Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, claro? Um homem que, no início, se apegou ao evangelho de Araque, uma versão distorcida da mensagem de Deus. A história de Saulo, sabe, é um alerta para todos nós. Ele era um homem sincero, inteligente, zeloso pela lei judaica. Mas acabou moldando a mensagem divina para se encaixar em suas próprias convicções, nos seus desejos. Antes de ter o encontro com Jesus, Saulo acreditava que a religião judaica era a única verdadeira, que os gentios estavam excluídos da graça de Deus e que os seguidores de Jesus, eram hereges. Que visão distorcida, né? Mas como ele chegou a essa conclusão? O que o levou a abraçar um evangelho tão distante da verdade? Crabb destaca 3 fatores importantes que contribuíram para essa distorção. Primeiro, a cultura em que Saulo estava inserido, um ambiente de elitismo religioso. Segundo, o temperamento dele, naturalmente zeloso, impulsivo. E, claro, não podemos esquecer da natureza humana, propensa ao orgulho, ao egoísmo. Esses elementos combinados criaram um cenário perfeito para que ele moldasse a mensagem de Deus, de acordo com suas próprias vontades. É impressionante como esses fatores, muitas vezes inconscientes, influenciam a nossa forma de ver o mundo e, consequentemente, a nossa fé. Por isso, a autoanálise, o exame de nossos próprios corações, é tão importante. Sem dúvida, é justamente sobre isso que Crabb nos alerta. Sem essa disposição para o autoconhecimento, corramos o risco de cair no cristianismo falsificado, uma versão, digamos, superficial da fé, que busca apenas conforto e bênçãos materiais, ignorando o chamado para um discipulado radical para a entrega total a Deus. Esse cristianismo falsificado, ele se manifesta de diversas formas, Crabb dá vários exemplos no livro. Exatamente. Ele cita, por exemplo, casais que se acomodam em uma vida conjugal superficial, sem buscar a profundidade do amor que Cristo nos ensinou. Pessoas que se contentam com suas zonas de conforto sem se dispor a servir ao próximo. Líderes religiosos que se preocupam mais com o sucesso de seus ministérios do que com a transformação genuína dos corações. É triste, mas é uma realidade que vemos em muitos lugares. E qual o antídoto para essa superficialidade? O tremor e a confiança. Como vimos na história de Abacuque, lembre-se, Abacuque viveu em um período conturbado da história de Judá, marcado pela injustiça e pela violência. E, para piorar a situação, Deus revela a ele que usará os babilônios, um povo ainda mais perverso, para punir Judá. Imagine o choque do profeta. Diante dessa revelação, que parecia completamente injusta e sem sentido, Abacuque poderia ter reagido como Jonas, resistindo e fugindo do chamado de Deus. Ou como Saulo, distorcendo a mensagem divina para torná-la mais palatável. Mas ele escolhe um caminho diferente, um caminho de entrega e confiança, mesmo diante do mistério da aparente contradição. Ele não se cala diante da dúvida, ele questiona Deus abertamente, expressa sua angústia, perplexidade, mas ao mesmo tempo ele reconhece a grandeza, a soberania de Deus, e se curva diante de seus desígnios. Essa postura nos desafia, Questionar Deus com sinceridade, sem perder a reverência e a confiança em sua bondade. Como alcançar esse equilíbrio? Como aprender a tremer e confiar ao mesmo tempo? Crabb nos conduz por essa jornada de autoconhecimento e fé, mostrando que essa postura não é algo que se conquista da noite para o dia. É um processo, uma caminhada que envolve entrega, humildade e a disposição para confrontar nossas próprias expectativas e vontades. E nesse processo, a leitura atenta da palavra de Deus é fundamental. É através da Bíblia que podemos conhecer a Deus, seus atributos, seus planos e entender melhor seus caminhos. Estudar as Escrituras, meditar em seus ensinamentos, nos ajuda a discernir a vontade de Deus em meio às adversidades, a enxergar sua mão agindo mesmo quando
tudo parece perdido. Exatamente. A palavra de Deus nos desafia, nos confronta, nos tira da zona de conforto e nos impulsiona para um relacionamento mais profundo, autêntico com o Criador. E por falar em desafios, chegamos a um conceito que, à primeira vista, pode parecer paradoxal: o Deus de mãos livres. Como entender essa ideia de que Deus às vezes se afasta e permite que as dificuldades nos atinjam? É como se Deus estivesse nos dando a oportunidade de exercitar nossos músculos espirituais, de desenvolver nossa resiliência, nossa capacidade de superar os obstáculos e nos aproximarmos ainda mais dele. Exatamente. É nesse espaço de aparente ausência que ele nos convida a crescer, a amadurecer, a fortalecer nossa fé. E nesse processo é fundamental lembrarmos que, como cristãos, não estamos sozinhos. Temos a promessa do Espírito Santo que nos guia, nos consola, nos fortalece e nos capacita a viver a vontade de Deus em todas as circunstâncias. E para nos inspirar nessa caminhada, Crabb nos apresenta exemplos poderosos de homens e mulheres de fé que viveram essa confiança inquieta em Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Sim, ele nos convida a olhar para a fé inabalável de Abraão, a liderança perseverante de Moisés, a entrega e a alegria de Ana, a coragem de Éster, a fidelidade de Jeremias e a perseverança inabalável de Paulo. Todos eles enfrentaram provações, dores, perdas, mas nunca deixaram de confiar em Deus e em seus propósitos. São exemplos que nos mostram que a fé genuína não é a ausência de dúvidas ou dificuldades, mas a capacidade de se apegar a Deus mesmo quando seus caminhos nos desafiam e nos levam para além da nossa compreensão. E que tal, na terceira parte, mergulharmos na questão da soberania de Deus, um dos temas mais complexos e, ao mesmo tempo, fascinantes da fé cristã. Vamos essa! Na próxima parte, exploraremos como entender a ação de Deus em um mundo marcado pela dor, pela injustiça, pelo caos. Será que ele realmente está no controle de tudo? Ou será que seus poderes são imitados pelas circunstâncias? Fiquem ligados. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo em When God's Ways Make No Sense, do Dr. Larry Crabb. Nas partes anteriores, a gente desvendou as reações mais comuns ao sofrimento, a importância do tremor e da confiança e o conceito do Deus de mãos livres. Agora, vamos nos aprofundar na questão da soberania divina, um dos temas mais complexos e ao mesmo tempo fascinantes da fé cristã. É verdade, e essa conversa vai nos levar para além dos lugares comuns, né? Nos desafiando a repensar a forma como entendemos a ação de Deus no mundo e em nossas vidas. Para começar, vamos relembrar a história de Saulo. Vimos como a compreensão distorcida do Evangelho pode nos levar a um cristianismo falsificado. Uma fé superficial que busca apenas conforto, bênçãos materiais, ignorando o chamado por discipulado radical, a entrega total a Deus. Exatamente. E essa distorção, como a gente viu, muitas vezes nasce da dificuldade em conciliar a bondade de Deus com a realidade do sofrimento. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite que coisas ruins aconteçam? Essa pergunta, sem dúvida, é um dos maiores dilemas da fé cristã. É como se a gente esperasse que Deus agisse como um super-herói, sabe? Nos protegendo de todo o mal e nos garantindo uma vida livre de problemas. Mas a vida real? Bom, a vida real é bem diferente, né? Enfrentamos dores, perdas, injustiças. E aí, como encaixar essa realidade na nossa fé? É nesse ponto que a questão da soberania divina se torna crucial. Como entender a ação de Deus em um mundo marcado pela dor, pela injustiça, pelo caos? Ele realmente está no controle de tudo. Ou seus poderes são limitados pelas circunstâncias. Para nos guiar nessa reflexão, Crabb nos apresenta as duas principais visões sobre a soberania de Deus: a soberania meticulosa e a soberania geral. E sem entrar em detalhes teológicos complexos, né, ele nos convida a ponderar os pontos fortes e as limitações de cada perspectiva. Começando pela soberania meticulosa, o que ela nos diz sobre a ação de Deus no mundo. A soberania meticulosa defende que Deus controla cada detalhe do universo, cada evento, cada escolha, cada acontecimento. Nessa visão, tudo o que acontece, por mais terrível que seja, faz parte do plano divino. Tem um propósito específico. É como se Deus fosse um maestro, regendo cada nota da sinfonia da vida, cada acorde, cada pausa. E por um lado, essa visão pode trazer conforto, segurança, pois nos leva a crer que nada está fora do controle de Deus. Mas por outro, também pode gerar questionamentos, angústias, principalmente quando a gente se depara com situações inexplicáveis, dolorosas. Exatamente. Se Deus controla tudo, como explicar a existência do mal, do sofrimento, da injustiça? Essa pergunta, sem dúvida, é um dos maiores desafios para a soberania meticulosa. E é aí a soberania geral que nos apresenta uma outra perspectiva. Qual é a diferença entre elas? A soberania geral defende que Deus, embora não controle cada detalhe do universo, governa todas as coisas de acordo com seus propósitos. Nessa visão, Deus permite que o livre-arbítrio humano e as leis naturais operem, mas intervém quando necessário para garantir que sua vontade prevaleça. É como se Deus fosse um pai amoroso, que nos concede liberdade, né, para fazermos nossas próprias escolhas, mas que está sempre presente, nos guiando, nos protegendo e intervindo quando necessário. Essa visão, por um lado, nos ajuda a entender a complexidade do mundo, a liberdade humana. Mas, por outro,
também pode nos deixar com a sensação de que Deus está distante ou que seus poderes são limitados. Com certeza. É um dilema que não tem uma resposta simples ou definitiva. Crabb, com muita sabedoria, nos convida a reconhecer a complexidade dessa questão e a buscar um equilíbrio entre a soberania de Deus e a liberdade humana, sem cair em extremismos. Independente da visão que a gente adota, o importante é lembrar que a ênfase está na ação de Deus em todas as coisas, inclusive das difíceis, para o nosso bem. E para ilustrar esse ponto, Crabb nos apresenta a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. O que parecia uma tragédia, um ato de crueldade sem sentido, acabou se tornando parte do plano de Deus para salvar o povo de Israel da fome. É um exemplo poderoso de como Deus pode usar circunstâncias mais adversas para realizar seus propósitos. Lembrando que a soberania de Deus não torna insensível o nosso sofrimento, né? Como a gente viu na história de Abacuque, Deus se compadece da nossa dor, das nossas lágrimas, e nos convida a compartilhar com Ele nossas angústias, perplexidades. Exatamente. E essa postura de confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades, é o que Crabb chama de confiança inquieta. É essa fé que reconhece o mistério, a aparente injustiça dos caminhos de Deus, mas que se mantém firme na certeza de que Ele está trabalhando por um propósito bom e glorioso. Uma fé que nos desafia a ir além da superficialidade, a abandonar as respostas fáceis e a nos aprofundar no mistério do amor, da graça de Deus. E chegando ao final da nossa imersão em When God's Ways Make No Sense, deixo com vocês, queridos ouvintes, uma pergunta para refletir. O que significa, para cada um de nós, abraçar essa confiança inquieta em um Deus cujos caminhos, muitas vezes, estão além da nossa compreensão? Que essa pergunta nos acompanhe em nossa jornada de fé, nos impulsionando a buscar um relacionamento mais íntimo, autêntico com o Criador, reconhecendo sua soberania, confiando em seu amor, mesmo quando seus caminhos parecem não fazer sentido. Esperamos que este mergulho em When God's Ways Make No Sense tenha despertado a vocês o desejo de se aprofundarem ainda mais na palavra de Deus e buscar um relacionamento mais profundo com o Criador, confiando em sua soberania e se entregando ao seu amor, mesmo quando seus caminhos nos desafiam e nos levam para além da nossa compreensão. E como sempre, não se esqueçam de curtir o episódio, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com seus amigos. Até a próxima!